vamos lá, crianças. Parte 2 da China do Mao Tse-tung. Nos capítulos anteriores, você viu que o Mao Tse-tung se deu muito mal com um grande salto para frente. Os chineses morreram de fome, tá? E dentro do Partido Comunista da China, rupturas começaram a aparecer, grupos começaram a aparecer dentro do partido, e esses grupos fizeram o quê? Começaram a questionar o poder do Mao Tse-tung. Tá? O grande salto para frente foi um grande salto para trás se a gente for pensar em desenvolvimento da China. Tá? Milhões morreram de fome. E, entre outras coisas, o grande salto para frente, né, só para terminar nos capítulos anteriores, era uma industrialização forçada do interior da China. Forçada em que sentido? Você bota a fábrica, você bota a siderúrgica, você bota todo esse processo industrial em locais que eram fazendas, que você tinha plantações, né? E aí as duas coisas não vão dar certo. A fazenda foi para o saco e a indústria não vai render, não vai funcionar. Resultado, milhões de mortes. A brincadeira que você viu no último vídeo é que o Mao Tse-tung perdeu o poder. Tudo bem? Tá? Perdeu a presidência. Agora, já no capítulo de hoje, é evidente que o Mao Tse-tung não vai aceitar o afastamento da presidência assim, tudo bem, vai, gente, vocês estão certos, tudo falando em chinês, tá? Vocês estão certos, é isso aí, vocês fizeram muito bem em me afastar. É óbvio que não. E o Mao Tse-tung, ele é extremamente sagaz, né? Você olha para ele e você acredita nele, né? O Mao Tse-tung é tipo o Lula da China, né? O Mao Tse-tung é tipo o Bispo Macedo da China. Você olha para esses caras e você fala, meu, esses caras têm toda a verdade do mundo, né? Eles são muito carismáticos. Então, e o Mao Tse-tung é um baita de um político. Então, a China toda está ferrada. E não conta para ninguém, tá? Mas por causa do governo do Mao Tse-tung. Conta para ninguém. Mas o Mao Tse-tung, ele é capaz de canalizar essa insatisfação popular. E fazer o quê? Trazer o povo para o lado dele. Então, tem um grupo social na China que é forte até hoje, viu? Que são os estudantes chineses de college e high school, tá? É de ensino médio e universidade. Eles meio que viraram um grupo mesmo, um grupo político, tá? Na história da China, a partir dos anos 60, eles são muito importantes. E o que faz o Mao Tse-tung? O Mao Tse-tung está afastado da presidência, mas ele traz os estudantes chineses para o seu lado, com a seguinte desculpa: vocês terão mais participação política que vocês querem? Beleza. Comigo no poder vocês terão isso. Pô, você já sabe que vai dar muito ruim isso. A gente está no começo dos anos 60, tá? Esse Partido Comunista dividido, ele começou a ficar bem evidente. Você tem duas linhas no Partido Comunista dessa China dos anos 60. E não esqueçam que o ranço com a União Soviética só está aumentando, tá? Bom, você tem a famosa linha dura, né? Você tem aqueles caras que são os radicais na defesa da Revolução Comunista, e essa é a turminha do mal, não o mal contrário do bem, é o Mao Tse-tung, tudo bem? Tá? É a turminha do mal, e você tem os tão propalados intelectuais que na China vão ser chamados de revisionistas. E o que é um revisionista? O revisionista é aquele que olha para a história lá atrás e tenta, de alguma forma, reescrevê-la. Sobre a história dos negros no Brasil, a gente vive um período de revisionismo, mas no bom sentido, né? Então, hoje, nesse momento de revisão da história, você conhece o Zumbi, você sabe que o Zumbi foi um herói dos negros no Quilombo dos Palmares, tá?
Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele revisionismo que pode ser problemático no sentido de, por exemplo, dizer que a ditadura militar em tal país foi legal e que nunca existiu e que ela só torturou vagabundo. Tá vendo o problema de você ser chamado de revisionista? Tá? Agora, no caso da China, você não esqueça que todo mundo é comunista. Se todo mundo é comunista, é aquilo que você já aprendeu comigo, só que já está tudo torto, né? Porque se fosse comunista de fato, a gente não estava falando do governo do mal, porque não teria governo. Uai, ah, mas tem que ter lá os sovietes, os grupinhos. Não, não tem que ter coisa nenhuma. É todo mundo igual. Vocês leram Marx, como eu li, junto com vocês no primeiro ano, o primeiro capítulo do Manifesto Comunista. Você viu isso, certo? Então, são todos comunistas, linha dura e revisionistas. Só que a turminha do mal, a turminha do fake news, começou a lançar o seguinte sobre esses revisionistas, que eles eram amiguinhos demais dos capitalistas, que eles valorizavam demais a burguesia, que eles eram muito meigos com os valores burgueses. Qual é um valor burguês? Por exemplo, a luta pelo lucro, a divisão de classes, né? Aqui, na teoria, você pressupõe que todos são iguais. Por isso que toda vez que eu te ensino socialismo, eu falo para você que é uma utopia. Todas as vezes eu falei para você que era uma utopia, tá? Todas as vezes. Eu tenho que dizer que a China é comunista porque está no papel, mas eu sei, e você sabe, que não dá para a China ser comunista e você ter uma loja da Chanel num baita de um shopping center chiquérrimo em Pequim ou Xangai, onde quer que seja. Eu sei disso e você sabe disso, tá? O problema é que quando você começa a propalar essas mentiras, o povão ignorante vai acreditar. O povão ignorante no Brasil de hoje aceita o Bolsonaro e cospe na cara do comunista. E eu vou te perguntar, será que o povão ignorante sabe o que é comunismo? É evidente que não sabe. Então, tá vendo o problema? Dá problema hoje e deu problema na década de 60. O que acontece em 66? Em 1966, o Mao Tse-tung consegue unir a massa, né, o povão, a cambada toda do lado dele. E mais, o Mao Tse-tung consegue virar todas essas massas populares contra a turminha que é dita amiguinha, que é corrupta, né? Pelo menos é o que dizem as fake news. E fake news a gente sabe que é tudo verdade, né? Não é verdade? Tá? É verdade, é claro. A gente está vendo isso quanto é verdade. Tem uma fake news rodando aí dizendo que tem escola que vai reabrir dia 28 de junho. Não tem como, mesmo porque o Dória só vai falar amanhã, como é que a escola decidiu que vai abrir dia 28 de junho? E que escola? E que responsabilidade, né? E que pai vai ser esse que vai mandar o moleque para uma escola no auge da crise, mais de 1.000 pessoas morrendo no país, vai mandar para a escola? Né? O pai manda essa criança para a escola no dia 28 e o filho tem que mandar o pai para a cadeia no dia 29, ou no dia 28 mesmo. Tá? Não dá. Tá? Mas o fato é que as fake news elas dão certo hoje e deram certo nos anos 60. A coisa, Marcela, é tão forte nessa China que você tem um estabelecimento de uma. E por que guarda e não exército? Porque o mal está fora do poder. Então ele junta esses caras na famosa guarda vermelha, e aí, criançada, o bicho vai pegar. Esse momento da história da China é chamado de revolução cultural. E como eu te disse ontem,
quando eu falo revolução cultural, nome bonito, né? Na nossa ingenuidade, você sabe que, infelizmente, seu professor, apesar de tudo de porrada que já tomou na vida, ainda continua sendo um velho, é um velho e ingênuo, facilmente enganável, né? Você ouve a Revolução Cultural e você acha, caramba, hein? As crianças chinesas com livros na escola estudando, teatro de graça, cinema de graça. Não. A Revolução Cultural, cara, é um movimento revisionista que vai expressar o pior das ditaduras. E não vem falar para mim que isso é comunismo, apesar deles terem dado o nome de comunismo. Vai ser uma caça às bruxas, criança. E você viu, né, que os estudantes estão do lado do mal, né? Então, o Mao Tse Tung. Se o professor é um cara, né? Se seu professor é um cara que está nessa turminha dos revisionistas, sei lá, se eu falo alguma coisa estranha, no mesmo dia, a Marcela já entrou em contato com a polícia, com a Guarda Vermelha, e no mesmo dia eu estou preso. E sabe como é? Eu fico encarcerado? Tem um negócio de duas madeiras que tem 3 buracos. Um buraco é para minha cabeça e os outros 2 para a mãozinha. E aí eu vou estar provavelmente apenas com uma cueca, né? Com uma cueca, estarei quase nu, e eu serei exposto no pátio da escola, e os jovens, né, faz lembrar a juventude hitlerista, é o mesmo esquema. Isso é assustador, tá? Porque o jovem ele é muito manipulável. E o mal, ele foi extremamente esperto nesse sentido. A juventude não vai discutir a relação, a juventude não vai discutir se o mal está certo ou se está errado, ou se o professor que ele respeita, não. Ele vai entregar o professor, aí o professor vai passar por essa vergonha toda de desfilar no pátio, com todos os alunos urrando, aquela vergonha, e aí o professor vai ter que confessar seu crime, que, sei lá, ele comentou que o cabelo do mal estava desalinhado. Sei lá, uma coisa idiota. E aí esse professor vai ser preso e, dependendo da coisa, ele vai ser morto com um tiro na cabeça. Isso tem um nome, isso se chama expurgo. Quando o lado que venceu a revolução, e no caso o lado que venceu foi o lado do Mao Tse Tung, vai caçar todos os inimigos, todos aqueles que ficaram atrás dele. Tudo, todos esses caras vão ser presos. E por que revolução cultural? Porque o expurgo, e você vai ver na setinha, eu tive que escrever isso, mas eu me nego a dizer expurgo comunista. Me nego, porque não é o comunismo de fato, tá? É o Mao Tse Tung e os aliados do mal que estão matando o professor velho, que não... Tudo que é velho na China, em 66, foi destruído. Sabem aquelas porcelanas chinesas maravilhosas, com 5.000 anos de idade, que custam milhões de dólares hoje? Foram quebradas, foram quadros botaram fogo, estátuas das mais variadas, tudo que era relacionado ao império que estava aparente foi destruído. Por isso, Revolução Cultural. Né? Então, o título Revolução Cultural acaba sendo até um paradoxo, né? Porque culturalmente o que foi, né? Ah, você não gosta do império, tem que destruir. Não, você tem. Gente, ninguém aqui vai botar fogo no museu lá de Petrópolis da família real brasileira, concorda? E eu não vou fazer isso, por mais esquerda que eu seja. Tá? Mas na Revolução Cultural foi feito isso. Tá? Isso se chama expurgo. O expurgo é quando eu persigo todos os meus rivais. Tá? E por que comunista? Porque era o regime que você tinha lá. Tá? Então, tudo que parecia, e aí você tem que usar esse termo aqui, tá? Tudo que parecia uma ameaça era destruído. Tudo. Pessoas,
coisas, arquitetura, ideais, jeitos, tipos de roupa, moda. Por isso a revolução cultural. Tá? Então, haverá um momento na escola, e nos anos 60, todos os professores eram velhos, né? Essa ideia de velho, então você não vai ter professor dando aula. Olha que louco, tá? Esses expurgos, essas perseguições, esse filme de terror, durou um ano. Em 1967, o Mao Tse-tung restabelece a ordem na China, tá? E aí o nosso querido Mao vai governar por mais 9 anos, tá? E a China caminhando. É nesse período que o presidente dos Estados Unidos se aproxima da China. Ele se aproximou de Taiwan também. Aí a China ficou brava. Aí o Richard Nixon viu que a China podia oferecer mais. O que o Nixon fez? Rompeu com Taiwan, que é aquela história dos nacionalistas que eu te ensinei lá atrás, e virou parceiro da China durante os anos 70. Óbvio que a União Soviética não gostou. Só que aí o que acontece? E já pensando na nossa última aula, que é amanhã. O Mao morreu em 76. De novo, você vai ter uma ruptura no PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Do lado, os maoístas, que são aqueles que seguem a filosofia do Mao Tse-tung em relação a como governar, e os revisionistas. Nos maoístas, você tem o famoso Bando dos Quatro. Um desses líderes do Bando dos Quatro, que, para seu espanto, são 4 pessoas, é a mulher do Mao Tse-tung, a Chiang Xing. Eles vão causar o terror, mas todos acabarão presos. Os revisionistas, mesmo tendo sido abafados na Revolução Cultural, o Deng Xiaoping é um desses caras que quase vai morrer nessa brincadeira, eles vão conseguir se reestruturar. E a China do Mao não vai dar muito certo, né? Quando o Mao morre, o Deng Xiaoping consegue apoio de parte da população. E já começando a aula de amanhã, por que o Deng Xiaoping é importante? Porque é ele que vai dar a cara dessa China que você conhece hoje, que é comunista e capitalista ao mesmo tempo, tá? Mas isso a gente vê no próximo capítulo, Tomorrow.